Caríssimos irmãos e irmãs, quando nós olhamos a primeira leitura e o Evangelho, ou melhor, a primeira leitura com o Salmo e o Evangelho, parece haver uma disparidade, uma falta de comunhão, porque parece que enquanto na primeira leitura e no Salmo Deus é apresentado como amor e misericórdia, no Evangelho parece que nosso Senhor se apresenta com todo o rigor. Na primeira leitura, nosso Senhor, Deus, vai falando tudo aquilo que Ele fez a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés e a todo o povo de Deus, mostrando o seu amor, a sua paciência e a sua misericórdia. O quanto Deus estava fazendo, havia feito por aquele povo, e termina com o Salmo cantando: demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor, o Deus dos deuses, porque eterno é seu amor. E nós respondíamos: eterna é a sua misericórdia. Quando nós vamos então para o Evangelho, nós nos deparamos com nosso Senhor com esta afirmação que, à primeira vista, para muitos, parece que nosso Senhor não tem misericórdia, porque Ele diz que o homem se une à sua mulher e com ela deve estar para sempre, porque o divórcio, a separação, não está nos planos de Deus. Olhemos então, meus santos, para que nós compreendamos este Evangelho, coloquemo-nos no contexto. O contexto era o seguinte: os fariseus, eles eram a favor do divórcio. E eles então, para tentar Jesus, porque eles já conheciam o coração de Jesus e sabiam que Jesus não seria a favor daquela opinião que eles tinham, dizem: Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? E nosso Senhor então, para salvar a família, revela a vontade do Pai. Nunca lestes, responde Jesus, que desde o início Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixará seu pai, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Mas os fariseus, eles não estão ainda, não se dão por satisfeitos com Jesus Cristo ter dito que o Pai fez o homem para a mulher, e nunca esteve nos planos do Pai do céu que a separação acontecesse. Mas nem à vontade do Pai os fariseus estão dispostos a se dobrar. Então eles vão e dizem, como que quisessem colocar Moisés contra Deus. Mas Moisés permitiu. Tá bom, você está dizendo que Deus fez o homem para a mulher, mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio. E Jesus diz: Moisés permitiu isso por causa da dureza do vosso coração. Mas no princípio não foi assim. Jesus revela então a dureza do coração do homem. Eles ainda não se dão por satisfeitos e radicalizam por completo. Então é melhor não casar. Se é assim, é melhor não se casar de maneira alguma. E Jesus diz: isso, não casar-se, só é possível para aquele a quem foi concedido também. Isto é um dom que Deus pode conceder a alguns. E aí vem essa aqui, que a tradução nossa aqui colocou: homens incapazes para o casamento. Versículo 11: nem todos são capazes de compreender isso, a não ser aqueles a quem é concedido, porque existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. O termo original é
eunucos. Eunucos eram aqueles homens que trabalhavam nos haréns e eles eram castrados para que eles não tivessem acesso às mulheres daqueles homens. Então, para que eles não tivessem relações sexuais, eles eram castrados. Então, Nosso Senhor diz, há pessoas eunucas que nascem desde o ventre de suas mães, nascem deformadas. Há eunucos que são feitos assim pelas mãos dos homens, aqueles literalmente castrados, e aqueles que se comportam como tais, como se assim fossem, por amor ao reino dos céus, que renunciam ao uso ativo da sua sexualidade, ao uso no matrimônio da sua sexualidade, por amor ao reino dos céus. Meus irmãos, quando nós dizemos isso, normalmente, na cabecinha de muita gente, começa a surgir, ora, mas se o divórcio então não é permitido, mas por que a igreja então ela permite que se entre com um processo de nulidade matrimonial? Ora, isso aqui, meus santos, é para ver se aquele casamento nunca aconteceu. Não é que ali seja um divórcio, mas é para ver se houve ou não casamento. Se aquele casamento foi nulo, isto é, nunca existiu. Não é que a igreja vai anular. Aí você pergunta, e naqueles casos em que o homem é violento, que bate, que espanca a mulher? Talvez, nesses casos, seja aconselhável que eles se separem os corpos, não convivam numa mesma casa, mas continuarão casados e vivendo em celibato, vivendo em castidade perfeita. Mas muito provavelmente, quando você já começa a procurar, e neste caso, seja porque você tem um coração endurecido e você não compreende como é que possa ser possível você se casar e viver com a pessoa para sempre. Isto é, a acusação que nosso Senhor faz aos fariseus também cabe a você. É por causa da dureza do vosso coração que você fica procurando alternativas que justifiquem o divórcio, que justifiquem a separação. Mas o pensamento de Deus nunca foi assim. Aqueles que vieram à missa ontem, eu falava que o Evangelho, se ele não for vivido na oração, na súplica constante da graça de Deus, é impossível. E eu dava o exemplo de uma pessoa em cima da cama, aleijada dos pés e dos braços, e eu digo àquela pessoa, você tem que ser um triatleta. E eu dizia, você tem que participar da prova Ironman. Eu disse isso aqui a vocês ontem. Impossível? Ele não anda? Ele não movimenta os braços? Como é que ele vai se submeter àquela prova tão rigorosa e tão exigente? Impossível. Da mesma maneira, meu santo, se você com a mentalidade do mundo, você quiser viver o Evangelho, você vai ouvir o Evangelho e vai dizer, impossível. Isso não é possível. Quando uma pessoa que perceba que existem inclinações homossexuais dentro dela, e o Evangelho a chama a viver na castidade. Se você, moça, não se sente capaz de contrair matrimônio, essa é a linguagem técnica, de se casar. Se você, moça, não se sente capaz de se casar, se você, rapaz, não se sente capaz de casar, você é chamado a viver em castidade perfeita, em celibato. Mas como, meu santo, minha santa, se você se esqueceu do céu, se você se esqueceu que esta verdade, ela é salvífica e libertadora, se você se esqueceu que é Deus mesmo quem isto apresenta para você, você vai dizer, mas isso é impossível, é melhor nem ter sequer existido, já que os fariseus disseram, é melhor nunca se casar, é melhor não se aproximar de mulher alguma. Quem aqui na catequese, quando você pega aqueles rapazes ou aquelas moças que estão bem ainda
não lapidados, e você vai falar com eles sobre o namoro segundo Cristo, o namoro segundo o ensinamento de Cristo e do Evangelho, o ensinamento da igreja, o namoro na castidade. E você diz ao rapaz: olha, dar um beijo numa moça, aquele beijo, deixa eu falar aqui claramente, aquele beijo de língua, não é adequado, é pecado, porque aquele beijo já leva você a uma excitação, e isso já é pecado. A pessoa se escandaliza, como? Então é melhor não namorar, é melhor então nem sequer se aproximar de nenhuma moça, já que é assim, para ficar mão na mão, e só dar um encostinho, um selinho, então é melhor não namorar. É por causa da dureza do vosso coração. O seu coração ainda está tão longe do coração de Cristo, de modo que os ensinamentos de Cristo se tornam como que impossíveis. Se você entra, meu santo, no casamento e diz assim: eu vou me casar porque eu quero ser feliz, eu quero que a nossa vida, meu amor, meu bem, minha felicidade seja uma maravilha. Ora, se você já entra no casamento porque você quer experimentar todas as felicidades possíveis e imagináveis, você vai se frustrar. Mas se você se casa dizendo: eu quero viver no casamento o amor generoso de Cristo, que foi até a morte com derramamento de sangue. Eu quero me casar porque eu quero viver o amor generoso de Cristo na generosidade dos meus filhos. É diferente. É bem diferente. Você entrou no casamento sabendo que é uma vocação à santidade. Você entrou no casamento compreendendo que é uma vocação a uma configuração a Cristo. Pense num rapaz que quer ser padre, numa moça que quer ser freira e diz assim: eu quero ser padre porque eu quero ser muito feliz, eu quero que a comunidade me faça muito feliz, eu quero que a comunidade realize todos os meus desejos e me conceda todos os mimos. Não tem sentido. Ele deve querer ser padre para se configurar a Cristo, para se unir a Cristo e viver o amor de Cristo na sua vocação, não para viver o egoísmo e a dureza de coração. Quando nós, meus santos, todos nós, uns mais, outros menos, mas quando nós ouvimos esta palavra, este evangelho ou este ensinamento que esta homilia agora aqui está transmitindo, todos nós ouvimos e nos contorcemos, quando na verdade precisamos fazer aquilo que nos foi proposto desde o início dessa missa, quando escolhemos celebrar a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Devemos dizer: Sagrado Coração de Jesus, Jesus manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Jesus, eu preciso ter um coração semelhante ao teu, para que eu compreenda esta palavra. Jesus, eu preciso ter um coração semelhante ao teu, para que eu ame a tua palavra. Jesus, eu preciso ter um coração semelhante ao teu, para que eu ouça a tua palavra e a mim não seja dito: tu pensas assim porque o teu coração é duro, tu pensas assim porque o teu coração é fechado. Que eu não tenha, Senhor, um coração fechado. Jesus nunca disse ao Pai: a tua vontade, Pai, para mim é dura demais. E Jesus poderia ter dito, olha para ele, ensanguentado na cruz. Jesus poderia ter dito, ele estava no horto das oliveiras, suando sangue, chorando. Mas nós não vemos alguém dizendo: o Pai é duro, olha o que ele quis para mim. Mas com toda a confiança filial dizendo: Pai, seja feita a vossa vontade, seja feito como tu queres e não como eu quero. Que hoje, meus santos, nesta santa celebração, reconheçamos que o nosso coração ainda não é como o de Cristo. Por isso que sempre existe alguma revolta dentro de nós contra a vontade de Deus. Peçamos ao nosso Senhor que, ao comungar, ou nas nossas orações, ou nas nossas súplicas durante a novena, a quaresma de São Miguel, que o Senhor nos conceda a todos nós a graça de ter um coração semelhante ao dele, para que a cada dia, dando passos, pequenos passos que sejam,
nós nos aproximemos cada vez mais do coração de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.